contexto do mundo, a economia serve como o fio condutor, moldando destinos individuais e coletivos, influenciando o curso da história. Em sua busca pela prosperidade, a humanidade se depara com um dilema perene: o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Outras são atormentadas pela pobreza e estagnação. Esta é a saga do desenvolvimento e subdesenvolvimento econômico, uma narrativa que permeia cada continente, cultura e comunidade. Exploraremos os caminhos que levam às prosperidades, desde o investimento em educação e infraestrutura até a promoção da inovação e da equidade. Observamos de perto as armadilhas do subdesenvolvimento, da desigualdade, a instabilidade econômica. Em ser humana, a capacidade de se erguer diante das adversidades e construir um futuro mais justo e próspero para todos. Tomemos como base o livro Introdução à Economia, de Edmilson Costa, para compreender melhor o tema. Na parte de desenvolvimento e subdesenvolvimento, o autor demonstra alguns aspectos que podem levar as nações a obterem mais sucesso que outras, quesitos como distribuição de renda, nível de tecnologia, crescimento da população, entre outros. São fatores determinantes nesse processo. Mas para sintetizar, elaboremos alguns pontos-chave. Primeiro, capital físico. Nas economias mais pobres, a poupança e investimentos são limitados devido ao uso dos ganhos para as necessidades básicas, como moradia e alimentação. Isso resulta na fuga de capital e na preferência por moeda estrangeira mais estável, como o dólar. Tentativas de obter crédito externo para constituir fábricas podem levar ao enclave industrial, onde empresas estrangeiras com tecnologia avançada se alienam com empresas locais, desequilibrando a indústria nacional. Segundo, o fator humano. No crescimento populacional acelerado nos países pobres, aumenta a escassez de recursos e mão de obra, levando a deficiências sociais de infraestrutura, como falta de saneamento e educação, o que reduz a produtividade e o desenvolvimento econômico. Terceiro, a dependência de países desenvolvidos. Enquanto países ricos são exportadores de bens industriais, países pobres são produtores de commodities, matérias-primas que podem ser comercializadas internacionalmente, fazendo necessária a exportação de bens industriais dos países ricos pelos países pobres, o que leva a uma dependência tecnológica e, por sua vez, desvantagem comercial. Quarto, a fragilidade do setor público. Sendo reflexo da economia, países pobres tendem a ter um setor público com limitações, enfrentando dificuldades no investimento público de qualidade devido à arrecadação baixa, mas não se limitando apenas em fatores econômicos nesse setor. Este também passa por problemas sociais e políticos que contribuem para dificultar o crescimento, fazendo com que a economia tenda a continuar em seu estado atual sem esperar crescimento considerável. Como forma de reverter essa situação, o livro nos apresenta algumas estratégias para finalmente sair desse estado de subdesenvolvimento. Mostraremos alguns exemplos. Países podem adotar chamada economia de mercado, uma forma de adotar parâmetros que façam o curso do mercado sempre caminhar para um jogo livre e competitivo que estimule a produção aliada à gestão pública, garantindo o aumento da renda e, com o amadurecimento da economia, a melhor distribuição de riqueza. Adotando a chamada ad hoc, consiste em aplicar regulamentações à economia de mercado proposta a fim de facilitar o crescimento interno sem a dependência elevada da contribuição externa, como números excessivos de exportações e também evitando os chamados vícios na economia, onde se compromete apenas na especialização de um único setor econômico, desprezando os demais. Consultando também a obra de Marco Antônio Vasconcelos e Manuel Henrique, Fundamentos da Economia, temos mais uma visão acerca do assunto, agora acrescentando o caráter dos direitos individuais e sociais da sociedade como meta para uma vida confortável dos indivíduos. Os autores do livro discutem diversos tópicos, entre eles estão, primeiro, a intersecção entre economia e direito, que nada mais é do que a relação entre leis e os princípios da economia, ressaltando quão influentes são as políticas governamentais nas atividades econômicas. 2. A lei antitrust, que previne a prática considerada anticompetitiva, como por exemplo monopólios, cartéis e fusões que podem restringir a concorrência e que prejudique o funcionamento do mercado. 3. Políticas de regulação. São os conjuntos de medidas adotadas pelo governo para controlar a atividade econômica em alguns setores específicos, sempre visando garantir padrões mínimos de qualidade e segurança. 4. Concorrência. É a concorrência entre várias empresas pelo mesmo produto e/ou serviço ofertado aos consumidores, sempre com incentivo à eficiência
redução de preços e inovação. E, por fim, o ambiente jurídico estável, que é a importância de um conjunto de leis claros e previsíveis para garantir a segurança jurídica, o incentivo de investimentos, desenvolvimento econômico e confiança dos investidores. Em meio ao dilema da economia global, vistos os temas que a abrangem, um tema também bastante relevante que também nos ajuda a compreendê-la é a globalização. O debate sobre a globalização é amplo e divide opiniões. Para tentar entender esse mecanismo, podemos consultar novamente Edmilson Costa em seu livro A Globalização e o Capitalismo Contemporâneo. Costa descreve que a globalização pode ser compreendida em quatro pilares de pensamento. São eles o conceito neoliberal, os que negam a globalização, os defensores da globalização como um processo atemporal que persiste no mundo desde as grandes navegações e, por último, os que a veem como um processo de acumulação de poder econômico. Detalhando cada um deles, começando pela vertente neoliberal, para esses pensadores, a globalização surge como um processo natural do mercado que tende a se expandir conforme seu desenvolvimento atende mais necessidades demandantes de consumidores. São adeptos da teoria smithiana da mão invisível do mercado, que por sua vez estima que o mercado pode se autorregular em direção a uma harmonia social, consolidando assim a economia capitalista. Passando para a segunda vertente, esta não considera a globalização como um processo real, considerando-a um mito do mercado. Esses críticos acreditam que a globalização é, na verdade, um processo que visa diminuir a soberania dos estados soberanos, especialmente os países periféricos, por meio de empresas transacionais. Elas utilizam o discurso da globalização das economias para motivar a derrubada das barreiras regulatórias dos mercados internos, contribuindo para que países periféricos se tornassem cada vez mais dependentes dos países centrais, ricos. A terceira vertente considera a globalização como um processo natural e antigo da civilização, considerando que desde as grandes navegações, como no período de Marco Polo, até os dias atuais, este processo é contínuo. Entretanto, esses pensadores são mal aceitos na discussão acerca do tema, pois consideram que este pensamento é apenas uma forma de diminuir a discussão do tema. Entretanto, algumas teses são semelhantes às da segunda vertente anteriormente mencionada, ao considerarem este processo como uma forma de ascensão de um imperialismo econômico por parte dos países ricos, incorporando a ideia de países periféricos como sendo o chamado terceiro mundo. Por fim, a quarta vertente, em contraposição às três correntes anteriores, acredita que a globalização representa um novo cenário criado pelo capitalismo do século XX. Nesse novo contexto, não existiriam mais barreiras fronteiriças limitantes para o desenvolvimento e crescimento das economias. No entanto, ainda existem algumas semelhanças como a diminuição da soberania dos estados, em favor das transacionais dos países centrais, como visto na segunda vertente. Além disso, essa vertente argumenta que há uma espécie de mais-valia capturada dos países periféricos. A busca pelo desenvolvimento econômico é uma jornada contínua que molda o destino das nações e das comunidades ao redor do mundo. Enquanto algumas regiões florescem com riqueza e progresso, outras enfrentam o desafio do subdesenvolvimento, marcado pela pobreza e pela estagnação. Esta dicotomia entre desenvolvimento e subdesenvolvimento permeia cada continente, cultura e sociedade, refletindo não apenas desigualdades econômicas, mas também disparidades sociais e políticas. Ao examinarmos os caminhos que levam à prosperidade e as armadilhas do subdesenvolvimento, podemos compreender a complexidade dessa narrativa. Investimentos em educação, infraestrutura e inovação são fundamentais para impulsionar o crescimento econômico e promover a equidade. No entanto, diversos fatores como escassez de capital fixo e humano, a dependência de países desenvolvidos e a fragilidade do setor público podem representar obstáculos significativos para o desenvolvimento sustentável. Diante desse panorama desafiador, é essencial adotar estratégias eficazes para promover o desenvolvimento econômico. A economia de mercado aliada a políticas públicas adequadas pode estimular o crescimento econômico e a distribuição equitiva de renda, fornecer o mercado interno, incentivar a diversificação produtiva e proteger setores econômicos nacionais são medidas essenciais para reduzir a dependência externa, promover a autossuficiência econômica. Além disso, a compreensão da globalização é crucial para entendermos os desafios e as oportunidades do mundo contemporâneo. As diferentes perspectivas sobre a globalização refletem debates complexos sobre o papel do mercado e a soberania nacional, as relações econômicas internacionais. Enquanto alguns veem a globalização como um processo natural e inevitável, outros enxergam como uma ameaça à autonomia dos estados e à equidade global. Em última análise, a busca pelo desenvolvimento econômico não é apenas uma questão de crescimento material, mas também de justiça social e sustentabilidade ambiental. Somente através do compromisso das políticas inclusivas e colaborativas podemos construir um futuro mais justo e próximo para todos.
superando os desafios do subdesenvolvimento e abraçando a oportunidade da economia globalizada.